Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta em mais um episódio do nosso Foxcast. Hoje é um episódio muito especial do nosso Foxcast, o de número 32. Nós temos a alegria e a honra de receber não apenas uma convidada, mas uma amiga querida de muitos anos, Surama Fernandes. Mas antes eu quero agradecer a Deus e também aos nossos patrocinadores que fazem esse programa acontecer. Muito obrigado ao Vilce e à Lúcia, através da Visão Transportes. Obrigado também a da Luz, a MC Transportes. Obrigado ao Dr. Marcos, a Marcos Construtor e Empreendimento da cidade de Marabá, Aranet Telecom, família Aranet, muito obrigado por tudo. A Íntimos Cosmético, Dr. Jairo Rocha, formado em Medicina Integrativa, que mora em Xinguara e que atende todo o Brasil online. A Hiperfarma, na pessoa do Daniel e da Poliana, a Renovar Recapagem, através do Vasterli, e a lanchonete Votuca, espalhada entre 6 lojas dentro de Araguaína, a melhor lanchonete de Araguaína, viu pessoal? E agora, Paulinho Motos, né? E a Império Tratores. Paulinho Motos, através o Paulinho e a Valéria são pessoas maravilhosas, e também o Carlos e a Lucilene, com o Império Tratores. São essas as pessoas que têm nos ajudado a manter esse programa. Eu quero agradecer ao Senhor por mais uma vez estarmos aqui. Então, pessoal, como eu estava dizendo a vocês, Surama Fernandes faz parte da nossa história, né? Desde os tempos em que viveram aqui em Araguaína, temos um carinho enorme por ela, pelo Sávio, por toda a sua família. Surama, ela é professora, ela é ministra da palavra, pastora juntamente com seu esposo na Igreja Verbo da Vida, diretora e professora do Rema em Redenção Pará, além de ser teóloga, né? E bem conhecedora da Palavra de Deus, ela tem sido um instrumento de Deus por esse rincão brasileiro, por onde ela passa, para a edificação do corpo de Cristo. E hoje nós vamos mergulhar um pouco no testemunho de vida dela e também no conhecimento bíblico profundo que ela carrega em áreas tão preciosas como oração, unção, manifestações do Espírito e a realidade da nova criação. Então, eu tenho certeza que será um episódio que vai edificar a sua fé. Não é isso, meu amor? A gente conhece muito bem a Surama, né? Então, eu faço questão de você agora abrir o tema desse episódio. Eu coloquei como Abrindo as Cortinas. Uau! Abrindo as cortinas do Evangelho. Então, a primeira pergunta, né? Conversa um pouco e apresenta. Sim. Quem é a Surama Mas você já apresentou? Quem é a Surama? Gente, a Surama, para mim a Surama é aquela mulher que vive nadando nas águas do Espírito. Eu me vejo assim também, Surama, eu vejo isso na sua vida. Por isso eu me identifico muito com você. E é isso que queimou no nosso coração para te trazer aqui. Para a gente falar das coisas espirituais mesmo, falar e como nós fomos edificados nessa aula das manifestações do Espírito. Quando você lançou o convite que ele me falou, a gente estava vindo da Conferência Destino. Né? Eu não quero subestimar, se o Thiago Brunet estiver nos ouvindo, olha que honra, né? Mas assim, eu disse a ele, eu falei, amor, vamos sim, porque Deus tem, se a Surama nos chamou, tem algo de Deus para nós lá. Tem uma porção do céu para nós recebermos, e eu vou te falar, eu acho que nós vamos receber mais do que na Conferência Destino, não falei? Então, mas é porque é a área que eu amo também, mergulhar nas coisas do Espírito. Então a Surama para mim é essa mulher que anda em novidade de vida, que mergulha profundo nas águas do Espírito, que fala das coisas do céu, e eu me identifico com isso, e esse é o motivo dela estar aqui, né? De ser uma mulher que anda realmente no Espírito. Então é disso que nós queremos falar hoje, né? Isso é uma grande verdade, porque a gente conheceu essa família e nós tivemos o privilégio, né, de até ungí-los a pastores e caminharmos juntos, né, em outra congregação e também na Ágape. E eu louvo a Deus porque você, Surama, tem sido uma pessoa fundamental até para o nosso ministério. Eu me lembro que eu tinha uma resistência
a unção de apóstolo. E eu não tinha recebido isso. Quando você esteve na Ágape e veio pregar, e Deus lhe usou poderosamente para transmitir e comunicar essa palavra profética na minha vida, foi aí que eu aceitei. E foi a partir daí que então que o nosso pastor Ronaldo, o apóstolo Ronaldo, veio e nos ungiu. Eu louvo a Deus. Incrível que Deus confirmou com ele uma semana após, né? Isso. Então assim, a senhora é muito usada por Deus, detém não é só de um conhecimento bíblico, mas de uma vida, né? Uma vida no Espírito. Então, eu quero já começar a perguntar, mas antes eu queria que a senhora cumprimentasse os nossos ouvintes e qual que é a sensação de estar aqui. É honra para mim estar aqui junto com vocês, pastor Amil Cimeire, que foram os meus pastores aqui há algum tempo atrás e continuaram sendo amigos, né? E também, assim, eu quero agradecer também aos pastores Verusca e ao pastor Pio, do Verbo da Vida, que agora estão pastores aqui, são os meus pastores aqui agora no Verbo da Vida, que eu vim dar aula no Centro de Treinamento Bíblico Rema, e a Meirinha e o pastor Amils foram lá também, foi muito bom recebê-los. Então, beijo para vocês, pastor Pio, Verusca, já fica o convite, viu, para eles virem aqui. Olha aqui, ó, já fica o convite para vocês virem aqui Isso. também, né? Conversar com esse casal, e eu sei que vai ser muito bom para as pessoas serem edificadas, e eles são ótimos para compartilhar do que o Senhor tem para as nossas vidas juntos, né? Como igreja, o corpo de Cristo. Amém. Então é um prazer, pastor, estar aqui nessa tarde, fazer parte mesmo, eu faço parte mesmo da história de vocês, e nós fazemos parte do Senhor. Não é? E eu fico assim lisonjeada, porque a Meirinha fala que assim, a gente vive voando. Eu digo muito para a minha equipe, eu tenho uma equipe muito boa lá no Rema e Redenção, e eu digo para eles, as pessoas pensam que a gente vive voando, né? Mas na verdade a gente vive na fé. Né? A gente sabe e a gente já viveu muito, vocês conheceram muito a minha vida, quando a gente chegou aqui, os meninos ainda crianças, né? O Sávio ainda não conhecia o pastoreio, a gente estava iniciando nessas questões mesmo de serviço na igreja, mas eu digo que a gente vive voando mesmo quando a gente vive por fé. Hoje em dia a gente pouco escuta, ou eu não sei se é porque eu não estou ouvindo em alguns lugares, sobre testemunho cristão, sobre você perseverar em momentos difíceis, sobre você acreditar quando a vista parece que nada vai acontecer, ou que o quadro piora, mas a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Então a Bíblia não diz que tudo é possível só a Deus. Pelo contrário, Deus jogou essa bola pra gente. Ele disse que tudo é possível ao que crê. O pai chegou com um menino lá, o menino, eu não sei se ele era epilético ou tinha algum tipo de distúrbio, que a Bíblia diz que o menino caía de um lado e depois caía do fogo e caía na água. Resumindo, o menino, ele dava ataques, né? Epiléticos. E aí o pai foi procurar Jesus, e Jesus perguntou se ele acreditava, né? Aí ele disse, se tu podes. Aí Jesus disse, se eu posso. Jogou a bola para ele. Ele disse, tudo é possível ao que crê, ou seja, eu posso, mas você crê que eu posso? Então eu acredito que a fé mesmo é a gente acreditar na palavra de Deus. Se Deus disse, não importa o tempo, não importa o momento, porque a palavra ela é incorruptível. Amém. Passa céus e terras, mas a palavra não vai passar. E quem está com ela não passa também. Jesus disse, se morrer, vive de novo. Amém. Então, a gente não tem escapatória, graças a Deus. A nossa escapatória é crer. Eu digo que a gente só tem duas opções, ou crer ou crer. Então, eu prefiro crer. Tem um texto em Coríntios, onde Paulo fala sobre fé, e ele diz, crie, por isso falei, né? Então, a fé, ela se manifesta também no nosso falar. Não só crer no coração, mas manifestar. Da fé. Esse é o espírito da fé. Exatamente. Né? Crie, por isso falei. Porque se a gente for falar, depois que você vê, isso não é fé. Exatamente. Né? A Bíblia diz, eu tenho uma versão aqui, rapidinho, nesse versículo aqui que você falou, que está lá em Hebreus 11, essa versão ela diz o seguinte, ora, a fé é o firme fundamento, a garantia, a confirmação, o atestado de posse das coisas que se esperam e a prova da existência das coisas que não se veem. Pois a fé percebe como fato real o que não é revelado pelos sentidos.
Uau. Então, se a fé é um atestado de posse daquilo que você ainda não viu com os sentidos, e a gente sabe que o mundo dos sentidos, ele ficou perecível depois do pecado e ficou recuperado pela unção de Cristo, por isso que a fé é justamente para isso, para sobre o natural. Então a gente entende que sobrenatural é aquilo que é espiritual e é verdade, mas o sobrenatural é a palavra e o Espírito sobre aquilo que é natural, exatamente. E é muito fácil, né? A gente acha difícil se for pelos nossos méritos, mas a Bíblia diz não, é porque você crê. Então eu creio. Exatamente. Ok. Eu creio. Pastora Surama, vocês vieram da Paraíba para o norte em 2001, não é isso? Passaram assim por muitas mudanças até se estabelecerem em redenção. Eu acompanhei muito vocês e aí eu me lembrei do Salmo 37, 23, que diz o seguinte: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele se deleita no seu caminho. Então, como a senhora enxerga a mão de Deus conduzindo a trajetória de sua família, desde a sua terra natal até o ministério que vocês exercem hoje? Pastor, existem coisas que a gente recebe, mas existem coisas que você não consegue explicar, né? Uhum. Porque tudo que a gente, essas mudanças de estado, essas mudanças de lugares, foi por causa, naturalmente falando, da profissão do sábio. Uhum. Então a gente acostumou a ir por todo mundo por causa da profissão dele. Só que como a gente já conhecia a palavra, aonde a gente chegava, a gente procurava uma igreja que se identificasse com aquilo que a gente cria, e a gente ali ficava plantado naquela igreja até quando Deus quisesse. Só que hoje, a gente já conhecendo o plano de Deus para a nossa vida, né, a gente viu que mesmo sem a gente querer, a boa mão do Senhor, ela guiou os nossos passos por causa do coração. Não foi por aquilo que a gente sabia, não foi por aquilo que a gente entendia, que a gente nem sabia muito, e a gente nem entendia nada. A gente só queria viver, a gente só queria amar o Senhor e servir ao Senhor de todo o nosso coração. Então, hoje nós temos o apóstolo do nosso ministério, ele diz o seguinte, que habilidades se treinam, coração não. Então a gente não tinha muita habilidade, mas a gente tinha coração. E quando a gente tem um coração disponível para o Senhor, a Bíblia diz que ele nos dá habilidade, né? Ele vira para onde ele quer. Capacita. E eu acredito que foi isso que aconteceu, pastor. Muitas coisas aconteceram que a gente não esperava, que a gente não buscava. Outras coisas que a gente percebia, mas não entendia como era, nem como que ia ser. Então a gente só foi. Às vezes eu fico brincando, eu digo que quando a gente era criança, tem aquela brincadeira assim de fazer assim, né? Fecha os olhos, aí fechava assim, esconde. Aí levava a gente a algum lugar e dizia assim, abre o olho! Né? Eu costumo dizer que o ministério com a gente foi assim. Deus, em certos momentos, ele fez assim com a gente e foi guiando a gente, e depois ele disse assim, abre o olho. Eu acredito que para vocês também o ministério, se Deus fosse falar para vocês algumas coisas que a gente ia passar, né? Verdade. E que, graças a Deus, passou, vocês dizem, não quero. Só que a gente sabe que a palavra de Deus diz que quem deseja o episcopado, boa coisa deseja. Excelente e obra, hoje né? eu vejo que a gente não tinha outra vida se não fosse essa. Essa é a nossa vida, amém. Esse é o nosso chamado. E esse é o nosso propósito. A plenitude da gente está em fazer o que a gente faz. Glória e eu sei que as outras coisas, eles vão ser acrescentadas. Uau. Amém. Amém. Nossa, olha, vendo essa fala, eu fico pensando que essa segunda pergunta aqui já até se respondeu, né? Mas nós sabemos que vocês, sabe, Surama? Vocês tiveram a formação no Rema, né? Sim. Que é uma escola bíblica poderosa. Tem a nossa admiração. E hoje vocês estão à frente de uma obra, né? Conduzindo o ministério, pastoreando a igreja em redenção também. Além de coordenar o Rema, que é a escola, estão também pastoreando a igreja. E um grande rebanho, né?
numa cidade como Redenção. Então, a gente queria ouvir um pouco também de dos desafios que vocês enfrentaram, né? Desafios de aprendizado quando vocês assumiram o pastoreio, a direção do Rema, e em especial numa cidade como é Redenção, né? Que sabemos que é uma cidade difícil, né? Pará, a gente vê que tem muitos desafios. Diferente de Araguaína, que vocês já tinham muitos amigos, já os filhos também. Quer dizer, hoje tem a Savana aqui, né? E o Cláudio e os netos. Mas aqui é uma cidade de muitos amigos, né? Que vocês tinham como lar. Então, fala para nós um pouco dos desafios que vocês enfrentaram, de como foi. Beirinha, um dos desafios que a gente enfrentou, não só em Redenção, mas aonde a gente saiu, foi a cultura, né? Nós somos nordestinos, quer queira ou que não, é uma cultura totalmente diferente de onde quer que a gente chegue, né? Nós já tínhamos morado no Pará em 1999. Já tinha morado na cidade de Curionópolis. Sim. Estive lá. E eu tinha dito, nunca mais eu venho morar no Pará. Achei uma amiga minha que ela diz assim, nunca diga nunca. Né? E eu dizia, eu nunca vou morar no Pará. E hoje eu moro no Pará. Mas nós tivemos muitos desafios, até porque quando a Bíblia diz que, lá em Romanos 5, que aflições ou sofrimentos ou desafios, eu vou mudar para a palavra desafio, a gente vai prosseguindo, é um processo de amadurecimento, quer queira na nossa vida pessoal, quer queira na nossa vida ministerial, quer queira na nossa vida espiritual. E tudo na nossa vida passa por processos. E processos, quando a gente permanece, a gente amadurece. Então, a experiência gera esperança. Né? A esperança não confunde, porque ela gera confiança, e hoje nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Então eu digo assim, que a gente não sabia, mas desde o dia que a gente deixou a nossa família lá na Paraíba para vir para outros lugares, eu acredito que naquele dia a gente descobriu, sem nem saber mentalmente, mas a gente já tem um coração missionário, sabe? Porque deixar a família, né? Eu deixei a família primeira, deixei Savana aqui para ir para a Redenção sem nem saber. E quando vocês me chamaram para vir aqui fazer esse bate-papo com vocês, vocês vão lembrar. Eu estava lembrada do último culto que a gente foi na Ágape, que foi um culto de despedidas. Eu não sei qual é o nome dela, mas foi uma senhorinha, uma profeta que pregou, uma cearense, na sua igreja. E ela profetizou para mim, e eu acho que vocês lembram... A irmã Bênção. Não foi a irmã Bênção, não foi. A irmã Bênção, eu sei quem é, foi outra senhorinha. Ela foi lá, ela é cearense, e ela disse assim, ela disse para mim, você vai mudar a sua bagagem, você vai encher a sua bagagem, você vai transformar a sua bagagem, e depois você vai vir despejar algumas coisas da sua bagagem que você vai arrumar lá. Olha, e isso está acontecendo. Meu Deus. E eu acho que você lembra do profeta Osiel. Sim. Que Savana, na época, era um adolescente caminhando para a juventude, e Osiel sai não sei de onde do banco e diz para a Savana que ela vai ficar em Araguaína, que ela vai voltar para Araguaína. E naquele dia eu não recebi de jeito nenhum coisa. Minha filha, eu vou ficar em Araguaína, eu vou para Goiânia e ela vem para Araguaína. Olha aí, Savana hoje mora em Araguaína, Savana é casada com Cláudio. Deus é demais. Nós temos os 3 netinhos de Savana, ela mora aqui e Deus fez tudo de uma forma tão maravilhosa. Então, hoje em dia, às vezes, quando a pessoa libera uma palavra profética, eu demoro muito para dizer que não é de Deus, se não testificar no meu coração. Né? E o que é uma palavra profética? Uma palavra profética, ela tem o poder de mudar o presente, passado e futuro. O passado porque ela vai apontar para o futuro e ela abre o futuro para você. Então a palavra profética, lá em 2 Pedro 1,19, ele diz que a palavra profética, ela ilumina uma estrada que descortina, né, também. Descortina, é isso aí. Descortina. Como que está um pouco escura. Tem coisa que você está mais ou menos vendo, mas você não está entendendo muito. A palavra profética vem e confirma com você. Cela, né? Então ela ilumina, o caminho que estava um pouco escuro. Então a palavra profética, ela não é a luz. Sim. Eu digo que ela é um candeeiro. A luz está em você.
né? Porque precisa Jesus confirmar. É a luz do mundo, né? Então, naquele tempo, não confirmou comigo, mas algo tinha dentro de mim, ela queria ficar. Sim. Então, não confirmou comigo, mas confirmou com ela. Entende? Então, a palavra profética, ela é uma testificação. Ela hoje não é mais um guia, né? Hoje nós temos o Espírito Santo. Sim. Antigamente não, era só o profeta que profetizava. Então, ele guiava mesmo o povo de Deus. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os profetas não guiam mais, não. Hoje os profetas direcionam, apontam, dão uma visão, né? Confirmam, é como você diz, abre uma cortina para ver o futuro lá na frente, descortina aquilo que estava oculto que a gente não entendia, mas não guia mais. Agora, direciona. Que foi o que aconteceu com ela. Então, quando vocês me chamaram, eu comecei a me lembrar, eu disse, meu Deus do céu, quanto tempo não faz, né? E aconteceu, e está aqui eu compartilhando com vocês também com bagagens, compartilhando com a gente, né? E eu digo que tudo isso, Meirinha e Pastor Amigos, pertence mesmo a um coração missionário. Eu digo muito a Deus que quando a gente deixa o que a gente mais ama para pegar algo que é sublime, que é soberano e valioso como um chamado, Deus ele confia qualquer coisa para você. É verdade. Meu Deus. Porque ele sabe que o que era mais valioso você entregou para ele, o que é que você não vai entregar? E a gente conhece seu jeito, a sua forma de que Deus lhe usa, né? Sempre lhe admirei. Ministerialmente a gente tem algumas coisas em comum. E uma das matérias que a senhora ministra é sobre a manifestação do Espírito, né? Então, para quem nos ouve, talvez ainda não compreenda bem sobre esse tema, como a senhora explicaria de forma prática a importância das manifestações do Espírito na vida de um cristão, no dia a dia? No dia a dia, pronto. Na vida do cristão, no dia a dia, vocês virem em sala de aula, eu falo um pouco, e a gente sabe, vocês sabem também, que através até de alguns avivamentos ou alguns documentários no YouTube, você pode ver que o Espírito Santo, as manifestações dele não é muito bem recebida nas próprias igrejas que buscam o Espírito Santo, porque é diferente, né? Você pode ver em Atos, é porque hoje é como que a gente se acostumou a falar em línguas, é como que a gente se acostumou a cair no Espírito, mas existem muitas coisas mais. Inclusive, existem coisas internas que pertencem ao crente nascido de novo, que a gente desconsidera porque a gente acha muito simples. E a gente sempre quer algo extraordinário, algo que brilhe. Uma coisa que eu posso dizer que vem com o novo nascido antes dos dons se manifestarem é o testemunho interior. O que é o testemunho interior? Lá em Romanos 8,14 e o 16, ele diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, não é? E ele diz que o Espírito Santo é quem confirma todas as coisas e confirma que nós somos filhos de Deus. Ou seja, quando você recebe Jesus, você começa a uma confirmação dentro de você, você não sabe explicar, mas você sabe que você é filho de Deus. Então é uma paz firme que vem dentro de você, que não é uma voz, mas é uma paz firme. Ou então é uma direção forte que você tem para uma convicção também, uma paz convicta, que serve para você ou fazer negócios ou não fazer negócios, para você escolher coisas ou decidir ou tomar direções. Então existem essas inclinações. Às vezes a gente chama como um sentimento aveludado, né? Você, meu Deus, isso, não sei porquê, mas isso me parece bom. Ou então você vai fazer alguma coisa e vem aquele incômodo em você, o negócio parece bom, a situação parece boa, mas não é que você está incomodado, você percebe o incômodo. É como que você vai num sinal de trânsito e aquele sinal está amarelo. Você faz, eu não sei porque ainda não é hora de fazer isso. Pronto, isso é um testemunho interior. Que muitas vezes a gente desconsidera. Por quê? Porque parece algo simples, está dentro da gente, mas a Bíblia fala que isso é uma confirmação do Espírito Santo dentro de você para advertir você, para ajudar você, para direcionar você a não tomar certas direções ou a fazer certas escolhas. Sentir a paz de Cristo. O árbitro para mim, todos podem sentir isso? Todos podem sentir isso, independente de ser cristão ou não? Né?
Não, a paz de Cristo é para quem tem Cristo. Porque Cristo é o Espírito dentro. A gente, Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Eu achava que era o sobrenome de Jesus. Mas Cristo quer dizer ungido. Ungido, untado, o Filho do Espírito. Então, Jesus Cristo, ele foi gerado pelo Espírito Santo. E ele não nasceu de vontade humana. A gente nasceu. Porém, quando a gente nasce de novo no Espírito, a gente é gerado do Espírito Santo. Então, como Cristo, nós somos ungidos. A Bíblia diz, isso parece muito com você, que você sempre dizia, que a unção do santo permanece em nós. E não é mentira, é verdade, não é? Por quê? Porque é o Espírito da verdade que comunica com a gente e ele vai ensinando todas as coisas. Agora, porque ele ensina todas as coisas, não quer dizer que a gente sabe todas as coisas. Aí já vem a questão dos dons ministeriais, vem a necessidade de congregar, vem a necessidade de realmente estar na reunião solene dos santos, porque é ali que você escuta os testemunhos, edifica a sua fé, é treinado o seu espírito, é direcionado, é o corpo de Cristo. Então, como que eu vou amar Cristo se eu não gosto do corpo dele? Exatamente. Né? Então, a paz de Cristo é para quem tem Cristo. O mundo conhece uma tranquilidade, o mundo conhece uma paz condicional. Né? Tá tudo bem, tá tudo em paz. Mas se a gente for ver assim, eu costumo sempre dizer que o lugar da paz que o mundo pode dar é o cemitério. Porque lá não tem problema nenhum, lá não tem, mas é o lugar mais triste do universo. Então não existe paz. É tranquilo, mas não tem paz. Então tranquilidade não é sinônimo de paz. Eu amo esse texto que a Milcia falar, Surama, que Paulo menciona de uma forma tão extraordinária, que a paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração. Colossenses 3:15. Em outro texto ele fala, habite ricamente em vós a palavra. E a gente sabe que Jesus é a palavra. Então é como você falou, só a palavra só habita em quem já creu, quem abriu o coração para ele, né? E juntamente com a palavra, que é o verbo da vida, essa paz só habita em quem realmente tem a palavra. Então, daí vai ter o juiz como árbitro, né? No nosso coração. A paz como árbitro, que é o juiz no nosso coração, que é quem traz esse sentimento de que Deus está permitindo, abençoando ou não, né? A gente tem esse discernimento pela paz que Ele dá. Pela paz. Então é só para quem mesmo tem Cristo habitando ricamente, né, no coração. Jesus, ele disse, né? Ele disse que o mundo não conhece o Espírito Santo. Ele disse, o mundo não pode receber isso. Mas vocês podem... Não tem a paz que Cristo não dá. tem. E vocês conhecem. Ele disse, o mundo não tem a paz porque ele não conhece o Espírito. Isso, mas vocês têm porque vocês conhecem o Espírito Santo. Entendeu? Então, essa paz, ontem eu estava falando isso na aula, pastor, justamente isso. Por quê? Porque a gente sabe que o mundo jaz no maligno. Não é? Nós estamos em Cristo, mas a gente sabe que nós estamos no mundo. Né? E às vezes a gente fala, mas fulano está no mundo e não sei o que lá. É uma verdade. Mas o mundo, ele está no escuro porque a igreja precisa brilhar. A Bíblia diz que, olha, se Deus tem uma esperança, que não é fé, é que os filhos se manifestem com a sua glória. E a glória de Deus é o mover do Espírito, é as manifestações do Espírito. Você já imaginou como é difícil, ou como é diferente um evangelismo com poder? Nós vimos o quê? Esses avivalistas, né? O T.L. Osborne, o Billy Graham, né? O próprio Kenneth Hagin mesmo, que era um profeta mestre, mas no corpo de Cristo. O T.L. Osborne, que você via as pessoas se levantarem, é difícil, porque contra milagres, contra fatos, não há argumento. E Jesus, ele diz, quando vocês forem, eu vou estar com vocês. Como? Testemunhando. O testemunho não é nosso, é do poder de Deus. É o poder de Deus que é testemunha da gente, porque a gente creu. Ou seja, se vocês crerem, eu vou derramar poder. E é o poder que está sobre vocês que vai dar testemunho que eu estou em vocês para o mundo. Exatamente. Entendeu, Meirinha? Então, a gente que precisa. Só que a gente é muito bombardeado pela mente. Existem muitas, vamos dizer assim, não é impedimento, que eu chamo. Tem outro nomezinho que dá para impedir a gente. Não é opressão também, não. É um tipo de oposição.
que vem contra a fé da gente. Encantamento. Pra gente, não, pastor, é outro nome que eu não estou encontrando. Intimidação. Às vezes situações vêm intimidar você, né? Às vezes, por exemplo, eu já ouvi relatos de avivalistas, por exemplo, que tinha uma filha que era surda. E a filha nunca ficou curada, mas ele orava e as pessoas eram curadas. Então a gente às vezes tem um negócio de dizer assim, eu não vou orar porque eu estou doente disso. Eu não vou orar porque eu estou gripado, eu não vou orar. Então a gente não sabe o que esses avivalistas passavam, porque tinham pessoas que tinham problema na família, mas a unção estava com eles e eles oravam e as pessoas criam. Então não tem esse negócio de dizer assim, porque eu estou fraca, eu não vou orar. Não, você vai orar. O Espírito está sobre a sua vida, independente da condição que você esteja. Ele não é condicionado. Agora, nós podemos neutralizar a ação do Espírito Santo se não tiver a fé operando na gente. E o que a gente tem que fazer? Pregar a palavra. Somente. Quem convence é ele, não é a gente? Há muito espírito de engano também, não é, Surama? Que eu vejo que isso também impede as pessoas de crerem. Espírito de engano, escândalos, né? E que às vezes as pessoas ficam confusas e quando é algo verdadeiro mesmo, elas não creem porque são tão enganadas ou se deparam tanto com espíritos de engano que impede as pessoas de crer também. Eu vejo isso como um trabalho do inimigo também, né? Trabalho do diabo para as pessoas não crerem. Meirinha, o diabo, ele não tem problema nenhum com religião. É impressionante. Eu tava meditando nisso ontem para dar aula, e você pode ver, o nome dele, um dos nomes dele nesse novo tempo agora que a gente tá vivendo é Anticristo. Anticristo quer dizer anti-unção. Então ele não tem problema com quem é religioso. Por isso que existe tantas religiões aí, ele não está nem aí. Você pode ir, às vezes ele fica até no meio lá. Só que um crente ungido, um crente que sabe quem ele é em Cristo Jesus, um crente que se reveste do poder, um crente que sabe quem ele é, que medita na palavra, que conhece quem ele é em Cristo, que permanece nisso, esse ele vai perturbar. Como ele fez com Jesus. Ele foi perturbado. Por quê? Porque Jesus era ungido. Então ele não tem problema com religião, não. Ele tem problema com o crente ungido. Unção, né? Porque ele sabe que o crente ungido vai perturbar a obra dele. Pastora, o tema unção desperta muito interesse, né? E como é que a senhora colocaria a diferença da unção na parte teórica? Que tem pessoas que conhecem só na parte teórica. E na outra parte, na parte do ministério, quando você utiliza essa unção, e na parte pessoal. São três classes, né, onde a unção opera. Como é que a senhora colocaria isso para nós? Por exemplo, a unção ela pode operar no ambiente. Né? Ela pode, um exemplo, você enche a sua casa de oração, de louvor, você é uma pessoa que levanta, ora na sua casa. A gente que se acostuma na casa da gente, às vezes nem imagina, mas tem gente que chega na sua casa, aí faz, nossa, que paz. Ou então, se alguém chegar muito perturbado, pode ser que se manifeste. E a gente não está nem aí, porque a gente acha o quê? É um mundo da gente que a gente fica ali. Então, existe a unção, que é no ambiente, que é o ambiente criado, que o Espírito Santo convive. Existe a unção ministerial, né? Que é aquela unção que também unge as pessoas ali, que faz aquele ato, né, de impor as mãos e delega, né? A gente vê lá em Atos 13, quando Paulo e Barnabé estavam na igreja, e que a Bíblia diz assim, e eles estavam orando e jejuando, e disse o Espírito Santo, me separo de Barnabé e Paulo, que eu tenho a obra para eles. Então, o Espírito Santo disse para quem? Para algum líder ali. Porque quem levanta é Deus, mas quem ordena é o homem, é o líder, né? Quem vê. Então, o Espírito Santo falou para alguém. Agora, a gente pode ver a unção nos dons. Um exemplo de unção que só com o discernimento de espírito pode ser visto. É muito fácil a gente ver o espírito de engano enganando uma pessoa com maldade. É muito fácil. Mas é muito difícil a gente perceber, lá no livro de Hebreus, no capítulo 5, ele fala de treinamento das faculdades
espirituais, dos sentidos espirituais para discernir o bem e o mal. Ele não diz entre, ele diz discernir o bem e o mal. Sim. Então, um exemplo bem claro nisso é lá em Atos 16, quando Paulo vinha na rua com Silas, com o pessoal evangelizando na rua, e vem aquela mulher. Quem é que não disse que Paulo era um homem de Deus, pelo amor de Deus? Quem é que ia discordar dela? Né? E ela, olha aqui o homem de Deus. E a Bíblia diz que ela ficou muitos dias. Então, não foi no primeiro dia que Paulo discerniu isso. Ela ficou muitos dias, até que a Bíblia diz que Paulo se incomodou. Olha o incômodo. Ele se incomodou no seu espírito. E aí foi quando ele repreendeu. Depois foi que descobriram que aquela mulher, ela estava ali negociando com pessoas. Ela estava usando o dom dela para eles, mas para chamar atenção para ela. Por quê? Porque ela tinha lucro, ela adivinhava. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, mas no começo, ninguém discernia. Outro discernimento de espírito na unção. Quem é que não ficava com raiva de Jesus, se reunindo com todo mundo, falando dos profetas? Aí eles perguntam, você, quem você diz que eu sou? Aí uns dizem assim, o senhor parece com Jeremias, porque o senhor quando prega, o senhor chora, né? O outro, não, o senhor parece com Elias, porque quando o senhor prega, eu vejo a hora cair fogo do céu. E ele falando, e o povo tudo envolvido ali naquele assunto dos profetas. Aí ele vai, olha para Pedro, e Pedro faz aquela confissão fantástica na unção do Espírito, que ali foi uma revelação mesmo. Sim, mesmo que ele não era nascido de novo, mas aquele ali foi o Espírito sobre ele. Quando terminou, que Jesus foi dizer que ia para Jerusalém, que ia ser entregue, que ia morrer, aí Pedro, bichinho, tadinho. Ele disse assim, Senhor, não diga isso não, pelo amor de Deus. Se o Senhor fizer isso, eu vou morrer com você, não faça isso não. Jesus olha para ele. Quem de nós, se não tivesse com discernimento, não ia ficar com raiva de Jesus? Porque Pedro quis defender Jesus. Pedro achou ruim porque o seu mestre ia ser tirado dele. Mas Jesus viu uma interferência demoníaca, querendo interferir no propósito de Deus para a vida dele. Porque ele tinha que ir. Ele tinha que morrer. Aí porque ele disse, sai daí, Satanás, porque você conhece as coisas naturais do coração humano. Mas o Senhor conhece os propósitos. Então, quem foi que disse aquilo a Jesus? Agora, quem da gente que estava ali, pelo amor de Deus, não ia dizer Jesus, pelo amor de Deus. E quando o menino morreu, Lázaro, que chamaram Jesus, imagina aí, um amigo seu que come na sua casa, na sua mesa, ou então chama você para ir para lá comer, todo mundo se arruma, a irmã dele fica babando ali nos pés de Jesus, ouvindo a palavra, aí o menino vai e morre. Corra ali, menino, chama Jesus, pelo amor de Deus, porque a gente sabe quem vem salvar a gente, e Jesus não vai. Exatamente. É porque a gente acha assim, um romantismo a Bíblia. Mas foi uma verdade. Aquilo ali houve conversa, aquilo ali houve fofoca, houve disse-me-disse, falaram de Jesus. Por quê? Porque ele só foi depois de 4 dias. Marta disse, Senhor, não dá mais. Está cheirando mal. Quantas coisas em nossa vida, quantas coisas na vida das pessoas, as pessoas não veem assim, já está cheirando mal. Não tem mais jeito, de jeito nenhum, não. Se você não tivesse deixado ir, ou se você tivesse aqui, ou se você tivesse, não adianta culpa. Por isso que eu digo, é onde entra a confiança. Jesus, ele tinha tido uma palavra de Deus na vida dele. E o quanto que é importante a gente segurar uma palavra de Deus na nossa vida. Porque quando você tem uma palavra, enquanto você não tem uma palavra, Meirinha, a gente fica inquieta, diga se não é. É verdade. Mas quando a palavra vem, você fica posicionado, você fica em paz e não tem problema de jeito nenhum. E o povo ficou olhando para Jesus, daqui a 4 dias eu vou lá. E ele foi, ele tinha uma palavra e ele não fez oração. Ele simplesmente disse, Pai, muito obrigado, porque você sempre me ouve. Mas ele não terminou disso. Ele disse assim, porque eu faço a sua vontade. Então, Jesus, ele tinha ali um méritozinho, o quê? Senhor, o Senhor me ouve, porque eu faço a sua vontade. Porque se você é meu amigo, você faz o que eu mando. Então Jesus era amigo de Deus, ele sabia, eu faço o que você quer. Então você também vai fazer o que eu quero, porque o que eu quero é o que você quer. É aquilo que Jesus disse, né? Amém. Que se a gente estiver nele, amém, ele está na gente e tudo que a gente pedir, porque quem vai pedir o que é dele? Exatamente. E aí ele só fez o quê? Agradeceu a Deus antes de ver. Senhor, muito obrigado, porque você me ouve. Por fé, né? Por fé. E disse, Lázaro, venha para fora. Lá vem um homem cheio de mau cheiro, saindo. A fé. Né? Porque unção,
Discernimento de espírito é muito necessário para os nossos dias. Porque você não vai discernir algo que os seus olhos parece que é bom. Olha, Eva. Essa fruta é boa. Olha a besteirinha que aconteceu e a desgraça que caiu no mundo, a ponto de cortar um cordão umbilical de Deus que ligava a terra. Verdade. Por quê? Porque alguém discordou de um elo. Essa unção, ela é muito vasta. A definição de unção é muito difícil se definir. Porque é a chancela, pelo que a senhora está dizendo, pelo que a Bíblia diz, é o que te chancela para você materializar as manifestações do Espírito. É a vida do Espírito. É a vida do Espírito. É. E que não é somente na operação dos dons, mas dos talentos. Eu estava lendo, o primeiro homem no Velho Testamento a receber o Espírito de Deus, lá em Gênesis 31, foi Bezalel. Que Deus colocou o Espírito nele, para quê? Para ter conhecimento, inteligência, sabedoria. Foi ele que construiu a arca, né, da aliança, né? Então, assim, o templo... Então, Moisés recebia de Deus, mas ele precisava passar para alguém, porque ele não ia confeccionar. Sim, sim. Alguém teria que confeccionar, no caso, Bezalel. Então, Bezalel também tinha que ter esse discernimento de espírito, para entender o que Deus tinha passado para ele. Então, eu acho isso maravilhoso. A unção comunitária, a interligação de unção. Sim. Porque às vezes a senhora recebe uma revelação ao meu respeito. Vamos citar aqui esse exemplo. A senhora recebeu uma palavra profética, uma revelação ao meu respeito. Mas eu não estou nesse nível para me receber essa. E a senhora passa para mim. Mas eu não estou nesse nível para receber. Então eu não alimento, eu não recebo, eu não valorizo, eu rejeito, menosprezo e passa. Então é muito interessante essa conexão. Por isso, essa matéria, né? O fluir do Espírito, as manifestações do Espírito e a unção. Eu acho muito legal. Pastor, eu sempre digo, assim, quando eu estou dando aula ou ministrando mesmo, né? Porque uma coisa é nem sempre você é claro numa profecia, né? Nem sempre você é claro. Às vezes, por exemplo, tem coisas que você pode falar para alguém sabendo o que você está dizendo. Mas tem coisas, às vezes, que você não sabe para que você está dizendo. Você sabe o que você está dizendo. Então, de repente... Eu achei demais aquilo que a senhora falou. Que a palavra é uma só, mas são várias mensagens. As formas que você recebe. Porque você vai receber a mensagem dentro de você. É aquela Romanos 10, 17, né? Isso. Que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela mensagem da palavra. Então, existe uma mensagem, a palavra ela chega no seu espírito e ela explode. Ela haja luz, ela explode. Quando ela explode, ela vai nutrir o que você precisa, que é justamente o que você recebe. Então, eu digo muito, eu sou responsável pelo que eu digo, mas eu não sou responsável por aquilo que você recebe. Né? É aí justamente que precisa o quê? A comunhão no Espírito. Por isso que é importante, se as ovelhas conhecem os pastores, conviver com eles. Por quê? Porque a convivência da vida vai ajudar muito a discernir como vai se cumprir essas coisas. Entendeu, Merinha? Então, isso é muito importante. Agora, que a palavra profética, quando ela é liberada, aquilo ali é realmente Deus, não é Deus falando, é a gente falando, inspirado por Deus. O que Deus falou com a gente. Sim. Entendeu? Agora, é muito importante mesmo como você recebe. É muito importante como você recebe. Mateus 10, 41 diz isso, né? Como você recebe. A gente passava o dia todo, né? Ouvindo, nossa, se eu for... Já terminou, tudo né? Que não, tem mais uma pergunta aqui que eu preciso fazer. Eu tenho aqui na minha mente de textos e tal para falar, mas eu vou... Eu tô achando que um dia eu vou colocar ela aí e eu vou entrevistar ela. Né, Renato? Ai, meu Deus, que responsabilidade, né? Ela tá doida pra conversar, porque elas duas juntas, entendeu? Aqui é o fogo
e o oxigênio. Eu as devo duas. ser o fogo, né? As duas. Eu tô aqui, entendeu? Assim, mas Não, só para organizar o negócio aqui. Não, Coadjuvante. porque se a gente fosse falar de profecia, tem tantas coisas para Nossa, eu tô aqui. habilitar o povo de Deus no conhecimento, no entendimento sobre isso, né? Porque Como é gostoso falar das coisas de Deus. é um tema tão... Com entendimento, com maturidade, com discernimento. Hoje as pessoas banalizam tanto as profecias, não é? Há aqueles que não creem, e a palavra ordena a gente não desprezar as profecias, mas há também aqueles que banalizam e andam atrás de profecias e profetas, né? Sem antes ouvir mesmo o Espírito que habita em nós. E a gente sabe que quando Deus quer falar, Ele envia o profeta, né? Assim como era no Antigo Testamento, hoje ainda muito mais que o Espírito está conosco, né? Então, mas a gente quer falar também, Surama, você também ensina uma matéria. Uma matéria no Rema sobre a realidade da nova criação. E a gente queria te ouvir um pouco como esse entendimento pode transformar a mentalidade do cristão, essa matéria, né? Dá uma de palhinha pra entender a gente. realidade da nova criação, pode mudar a mentalidade do cristão. Ela chega, já respirou profundo ali, ó, e ajudá-lo a viver uma vida Ai, Beirinha. com mais plenitude, né, em Cristo. Certo. Então, deixa eu fundamentar só num versículo de Hebreus. Sim, aqui. sim. Esse aqui. Fica à vontade. É um versículo que vocês conhecem, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11. Eu vou ler só esses versículos, mas depois vocês podem procurar o contexto dele. No capítulo mesmo, que o livro de Hebreus, ele fala das duas alianças, né? Livro de Hebreus, no capítulo 11, e no versículo até o 37, ele fala dos heróis da fé, né? Gente que foi apedrejado, que enfrentou leões, nananã. Aí ele diz assim, ó, versículo 37. Foram apedrejados até a morte, cerrados ao meio, tentados com ofertas para andarem vestidos de peles de ovelhas, desamparados, aflitos, ele fala dos profetas. Aí homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, lugares isolados, pelos montes, cavernas, todos estes tendo recebido testemunho, aprovação divina pela fé que tiveram, não alcançaram a ver a promessa cumprida. Visto que Deus havia provido algo melhor a nosso respeito, para que esses heróis e heroínas da fé, sem nós, não fossem aperfeiçoados, antes que pudéssemos nos unir a eles. Então, veja bem, esse povo todinho, o próprio Abraão, todos esses heróis da fé, eles morreram, eles não alcançaram a promessa. Aí não fala das promessas, fala a promessa. Que promessa é essa? A nova aliança, que era a promessa do Espírito Santo, que era o Pentecoste, que Joel também falava, que eles esperavam o Messias. Então assim, né? Eles não alcançaram essa promessa. Por quê? Porque essa promessa era para a gente, era para a igreja, era para quando Paulo disse lá em Gálatas 4:4, quando chegasse a plenitude dos tempos, ou seja, as alianças, as dispensações se cumprissem, tudo certo, Jesus chegasse, morresse e ressuscitasse, a promessa foi liberada. Qual é a promessa? Deus morar dentro do homem. Porque Deus estava com o homem no princípio. Então, no princípio, o homem era alma viva, corpo vivo e espírito vivo. Você pode ver, pastor, lá no Éden, quando disse que formou ali os rios que banhavam o jardim, disse que descia um rio, mas não diz de onde. Esse rio descia do trono de Deus, entendeu? Inclusive, Miles Moore, ele tem um livro, eu não me lembro o nome do livro qual é, eu não sei se era o plano original de Deus. É o mesmo rio de Ezequiel 47. É o mesmo rio de Ezequiel 47, é o mesmo amor que Paulo fala em Efésios 3,14. Ezequiel viu como um rio. Sim. O Smith Wigglesworth fala como um amor líquido. E Paulo fala sobre o Espírito.
Então, as realidades que se chamam dispensações, hoje é mais clara em Cristo. Então, qual é a realidade da nova criação? O Espírito de Deus morando dentro do homem. Amém. Na antiga aliança, não tinha ninguém nascido de novo. Ninguém nascido de novo. Por isso que era o ministério da morte. Porque o sangue, o pecado era só coberto. O pecado não era expiado totalmente, porque era sangue de animal. Então, quando Jesus veio, que ele levantou o cálice, ele disse, olha, essa daqui é a nova aliança. Ou seja, eu vou, mas eu vou enviar o outro Paracleto. Ele vai ficar com você todos os dias e ele vai ser a garantia que você vai subir. Que é lá em Efésios 1:13. Que ele diz que você vai o quê? Receber o selo, né, da promessa. Então, o Espírito Santo é a realidade da nova aliança. Jesus, ele não está mais aqui. Quem está aqui é o Espírito Santo. Tem um homem no céu. A Bíblia diz lá em Atos 1 que Jesus, ele subiu glorificado. Ele foi de corpo, alma e espírito glorificado. Ele comeu peixe. Ele parou com os discípulos, ele sentou nos discípulos de Emaús, ele partiu o peixe, comeu com o menino lá. Depois ele foi-se embora. E ele não foi com roupa de astronauta. Ele foi subindo, ele foi subindo. Então existe um homem no céu de verdade. Do jeito que existia Elias, que não morreu, do jeito que existia Enoque, Jesus está lá. Então existe um homem no céu que é o quê? Glorificado. Então quando ele liberou o Espírito dele para a gente, como é que Jesus é a intercessão da gente lá? Você acha que Jesus está de joelho orando para o Pai por a gente? Não está. Por que ele é a intercessão da gente lá? Porque ele liberou o Espírito dele para dentro da gente. Então, ele se identificou com a gente, substituiu a gente. Então, quando Deus olha para ele lá, ele vê Meire, Amilson, Surama, Ricardo. E quando ele olha para cá, para a terra, ele vê o Espírito, o Espírito, o Espírito, o Espírito. Por isso que Paulo disse, hoje nós refletimos a glória do Espírito. Então, antigamente, e por isso que a gente tem todas as coisas em Cristo, né? Isso. Nós temos o quê? Uma aliança maior. Nós temos uma glória maior. Uma realidade diferente. Por quê? Nós recebemos a natureza de Deus. O pecado está na carne. Por quê? O corpo, ele ficou vulnerável. Porque o mundo jaz no maligno. O corpo, Adão, o primeiro Adão, ele contaminou. E aí, toda a descendência veio dele. Só que o nosso espírito veio de Deus. Romanos diz, é Cristo o ministro do pecado. Ou seja, é Cristo que ensina o pecado, é Ele que ensina a pecar, é Ele que direciona você a pecar. Então, quando uma criança nasce, por isso que quando vocês falaram, eu respirei, porque eu sei que isso é assunto para manga, sabe? Mas quando uma criança nasce, por exemplo, a gente é acostumado a dizer que nasce pecador. Mas nasce vulnerável ao pecado e vai chegar um momento que ela vai pecar. Por quê? Porque ela vem dentro de um corpo, ela foi de uma relação natural de pessoas que foram pecadoras ou pecadoras ou que não tem Jesus. Mas o espírito do homem, ele vem de Deus. O espírito é direto, vem lá no ventre, ele vai ganhando uma forma de carne e ele vai ganhando uma alma. O que é a alma? É o seu relatório terreno, é a sua parte espiritual terrena que vai ligar ao espírito e ao seu corpo. Então você é um espírito. Você tem uma alma, você não tem um espírito. Você é um espírito, você tem uma alma, e você habita num corpo. Dia esse seu corpo é uma casca. Ele vai ser glorificado. Por quê? Porque nele habita o pecado. Mas quando Cristo entra na gente, nós entramos em Cristo, a Bíblia diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então, se eu sou um só espírito com ele, eu não posso ser pecadora. Pecador é uma natureza. Pecado é uma natureza. Agora, pecados, a Bíblia chama de ações pecaminosas. Mas o pecado é uma natureza. Éramos, por natureza, Paulo falou, depois do pecado, filhos da ira. O pecado entrou. Aí ele disse, eu conheci a lei. Eu não entendi o que era pecado, mas eu conheci a lei, aí eu morri, Paulo diz. Mas depois veio Cristo. E agora, depois que eu vi Cristo, tudo que eu aprendi na lei, eu considero como refúgio.
Por causa de Cristo. Agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Exatamente. Então Paulo, depois que ele descobriu isso, ele escreveu o quê? Carta aos santos em Colossos, carta aos santos em Éfeso, carta aos santos em Romanos, carta aos santos em Corinto. Ele não escreveu carta aos santos, aos pecadores de Éfeso. Porque quem precisa da Bíblia é os pecadores. A gente precisa do Espírito. Porque nós conhecemos a palavra. O Espírito sonda as coisas de Deus, sonda o nosso Espírito, conversa com a gente, entrega os propósitos e vai construir na gente. Agora, é claro, nós precisamos da palavra para nos manter em Deus. Mas para a salvação, não. A gente tem que desenvolver a salvação agora. O mundo não precisa ser salvo. É aí aonde o Espírito precisa ir. Por quê? Porque agora é o Espírito quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo no mundo, ele faz o quê? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas na igreja, ele enche o cristão do Espírito Santo. É verdade. Para quê? Para o poder, para o aperfeiçoamento dos santos, para os dons. Quem são os dons se movendo? São as várias formas de Cristo se apresentar na sua benignidade para o corpo de Cristo. É a multiforme, né, sabedoria. Então, João 8,32 é muito mais genérico do que a palavra, a verdade. A verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade. Conhecereis, é muito mais, pastor. Muito mais do que a palavra. Muito profunda. É a palavra descortinada. É a palavra revelada. Uhum. É difícil quando é diferente quando o Senhor lê a palavra, aí vai para a sua igreja, de repente no caminho sobe aquela palavra que o Senhor leu, mas de uma forma que você fala, meu Deus, o que foi isso? Uma palavra revelada, né? É a mesma palavra, mas fez mais diferença. Agora tem que estar para dentro. Esse assunto aqui, ele dá para fazer 2, 3 episódios aqui, porque é muito profundo e é gostoso. Como eu sinto falta desse tipo de mesa. Graças a Deus. Né? Uma conversa, um bate-papo sem polêmica, sem julgamentos. Tranquilo. É onde a gente aprende. E eu louvo a Deus pela sua vida. Professora, pastora, diretora, Surama. Mas assim, até então a senhora falou como pastora, como teóloga, mas eu queria lhe fazer uma última pergunta como mulher. Ou como esposa. Certo. Né? O que a senhora diria para essas mulheres que estão com seus maridos, que os seus maridos não estão no mesmo nível, que precisam realmente dessa conversão, desse espírito, que a mulher tem, mas o marido não tem? Qual o conselho que a senhora daria para essas mulheres? Como é que elas deveriam agir hoje? Eita, pastor, dura é recalcitrar os agrilhões. Mas eu vou ser rápida aqui, não é? Porque, assim, hoje eu sei que Deus não une pessoas, Deus une propósitos, tá certo? Então, tem uma história muito longa para contar entre eu e o Sávio, mas Deus nos uniu como propósito, que a gente nem entendia que propósito era esse, porque a gente não conhecia Jesus. Eu conheci Jesus primeiro do que ele, né? E Sávio, ele realmente ele não entendia, criado mesmo na religião católica, como eu também fui, respeito muito, e graças a Deus, porque eu fui criada em princípios também de Deus. Mas aí Sávio tem uma vida bem diferente, quando eu me converti também, e aí, né, ele bebia antes e não entendia algumas coisas, e quando foi um dia, pastor, eu fui me ajoelhar diante do Senhor, enredar, sabe o que é enredar? Fuxicar dele para Deus, né? Fui lá, me ajoelhei, olha, Senhor, tá vendo o que tá acontecendo assim, assim, assim. Só que quando a gente se converte, que a gente lá ora, jejuma, mesmo assim a gente acha que a gente é a Coca-Cola do deserto. Eu quero dizer a você que não é. Porque quando a gente faz essas coisas, nós, na verdade, estamos sendo influenciados pelo Espírito Santo, então não é mérito nosso. O bom é que, graças a Deus, eu me ajoelhei e fui enredar dele mesmo. Aí, de repente, quando eu me calei, o Senhor, ele disse o seguinte. O Senhor disse, olha, quem é minha filha é você.
Então é você que precisa resplandecer a glória de Deus na vida dele. Uau! E eu fiquei tonta do carão tão grande que eu recebi de Deus. Eu achei que foi bom depois. Por quê? Porque quando ele começava a chegar em casa embriagado, que eu brigava com ele, o que é que eu comecei a fazer? Comecei a receber ele com mansidão. Chegava e dizia, você quer? Eu vou tirar suas botas. Tirava as botas dele. Dizia, você quer uma rede? Armava uma rede para ele, colocava o jantar dele. E eu comecei a perseverar em fé, com raiva, viu? Com raiva. Dentro de mim, se eu pudesse, mas eu preferi obedecer. Amém. A Bíblia diz que Glória obedecer é melhor do que você sofrer depois, né? Então, se eu tiver que sofrer, que eu sofra servindo a Cristo. Então, aí foi aos pouquinhos, e aí ele foi se assombrando com aquilo ali, ele olhava pra mim, porque ele sabia. E quando ele chegava, eu tava lá bravo, igual um siri na lata, né? E depois de muito tempo, já aqui em Araguaína, pastor, quando ele, né? A gente tava aqui já, quando foi dele conversando comigo, aí ele disse assim, ele fez, olha, no dia que você fez aquela ação comigo, eu cheguei lá, você tirou as minhas botas e na rede, eu me senti tão sujo que eu fiquei com vergonha. E foi a partir daquele dia que ele começou a ouvir a palavra. A senhora fez cafuné nele? Hein? Não fiz não, meu pastor. Naquele dia eu ainda não tinha sido glorificado. Mas eu mudei. Então eu tive que mudar. Por quê? Porque quando a gente recebe Jesus, realmente nós é que temos que refletir o testemunho cristão, né? Uau. Porque é muito importante, por exemplo, as pessoas que não me conhecem, que não convivem comigo, que não sabem os meus defeitos, não dormem comigo, que não acordam comigo, não conhecem na minha casa, é muito fácil eu chegar para você e você me ouvir e Cristo vir sobre você e ser aquele riplá-plá, cantar labachúria, né? Mas na nossa casa o que funciona é o testemunho cristão. Na nossa casa é o que eu faço, é como eu faço, é o que eu falo, como eu faço, como eles veem, como eles entendem isso. Porque na nossa casa, as pessoas conhecem o nosso defeito, conhecem as nossas falhas, né? A gente vê o próprio Jesus, que não tinha falha nenhuma, que não tinha pecado nenhum, mas a Bíblia diz que Nazaré não foi recebido. Por quê? Porque era familiar. Mas não é aquele menino que joga bola ali, não é os irmãos dele, os filhos de Maria ali, Salomé, Judas, não é os irmãos dele. A Bíblia diz que Jesus não fez mais milagres em Nazaré, por causa da familiaridade. Então, a familiaridade, o tratar por comum, é normal quando a gente está em casa. E olha que Jesus era um testemunho vivo, né? Olha que Jesus é Deus, né, Merinha? Peraí, né? Então. Né? Mas aí, a Bíblia diz que os irmãos de Jesus não criam nele. E eu creio que ele era um santo dentro de casa, né? Porque a mãe dele foi lá e disse, meu filho, e aí a festa, como é que a gente vai fazer? O vinho acabou, né? E o menino foi assim, e aí, como é que faz? Eu, mãe, não se preocupe não, não é minha hora, né? Então, a mãe sabia quem ele era. Mas ainda existe o testemunho cristão. Agora, a questão é que é bem verdade que as pessoas hoje, né, elas precisam entender que permanecer em fé enquanto as coisas não acontecem, permanecer em oração. Às vezes você vai orar, você ora até bonito, a gente ora até bonito, mas quando a gente sabe que vê uma situação diferente, a gente já metralha todas as bênçãos que a gente orou na oração. Ou seja, a gente mesmo murmurando come a semente que a gente plantou na oração que vai nascer na vida do outro. Isso é sério? Não é? É muito sério, pastor. Então, não vivo voando, tenho defeito demais, mas tenho muitas virtudes também. Inclusive a virtude do Espírito Santo na minha vida. E graças a Deus o Senhor salvou eu, a minha casa. Hoje o meu marido serve ao Senhor. E nós temos ainda muitas promessas para ser respondida. Amém. E Deus vai responder cada uma, porque Ele é Deus e nós cremos nele. Amém, queridos? E o legado de Deus é família. Amém. O legado de Deus é família. Homem, mulher, filho, menino, cachorro, papagaio. Isso é família. Então, esse é o legado. Ide por todo o mundo e faça discípulos. Mas desde o princípio, o Espírito de Deus veio sobre a família. Amém. Uau. Glória a Deus. Não poderia terminar melhor dessa forma, né? Eu fiz a pergunta porque 70% dos nossos ouvintes, telespectadores, são mulheres. Sim. E elas precisavam ouvir isso de uma mulher. Obrigada. Como a senhora, né? E a gente conhece esse testemunho e a forte, gente conhece, né? E a gente quer terminar, né? Chegou a hora e é uma honra poder receber a senhora aqui no nosso Foxcast, ouvir tanto da sua história quanto das verdades bíblicas, que foi apenas uma palhinha, né, do que a senhora carrega, né? Eu digo que a senhora é uma inspiração, né? Vocês também. Então, hoje
estamos carentes de homens e mulheres assim. Mulheres como vocês, que carregam essa inspiração, que transmite isso. Hoje tem muita coisa genérica, né? O original mesmo são poucos. Então, assim, eu louvo a Deus, lhe parabenizo por isso, por permanecer firme. Eu sempre digo que a gente gasta uma vida para construir uma imagem, mas em 10 minutos a gente destrói ela. Então, nosso desafio é manter essa imagem, né? Então, nós sabemos que Deus ainda tem muito a realizar ainda na sua vida, no seu ministério, através do seu ministério, da sua vida, do Sávio, de toda a sua família. Eu amo o Sávio, dá um abraço nele. E a nossa oração é que esse episódio inspire muitas pessoas a entenderem o chamado de Deus, que é real isso. Quem conheceu o Sávio sabe o que eu estou falando. Quem conheceu o Surama sabe o que nós estamos falando. Eu digo que o maior milagre da Igreja Ágape sou eu, né? Então é importante você entender esse chamado que é real, que o Espírito Santo continua se manifestando e que em Cristo nós somos realmente uma nova criação. Amém. Porque, eu sempre digo, Surama, porque quando entendemos que quem somos em Cristo Jesus, não vivemos mais limitados pela terra, mas impulsionados pelo céu. É isso que está faltando para a gente entender isso. Então, pastora, muito obrigado por compartilhar conosco e com os nossos ouvintes. Foi um presente tê-la aqui. Amém. Tá? Esse episódio ele ficou marcado por essa unção, no nome de Jesus. Meu amor, vai se despedir, você também vai se despedir, para a gente depois finalizar. Eu me despeço dizendo que vale a pena ouvir esse podcast e que isso seja só um aguçar do Espírito, né, para que você mergulhe mais, conheça mais dessa vida em Cristo, dessa novidade de vida no Senhor. Então é isso. Deus abençoe, é um prazer, Surama, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Foi um doce banquete, na verdade, né? Então, obrigada mesmo por estar conosco. Eu quero agradecer a vocês, viu? E assim, eu tenho uma palavra para vocês. As coisas do Espírito são diferentes, né? Mas vocês fazem parte dos portais dessa cidade. Amém. Viu? Amém. Então, sejam mesmo cordiais com o Evangelho. Vocês não têm a perder. Vocês só têm a ganhar, viu? Vocês recebam isso no seu espírito mesmo. Amém. Viu? Recebo. Abram portas para o Rei da Glória. Amém. Vocês nunca perdem com o Rei da Glória. Amém. Nunca perdem. Amém. Amém. Jamais vamos desistir. E sabe, o desejo estar com vocês. E, rapaz, eu desejo estar com eles. Não vai faltar oportunidade, né? Ele veio aqui com vocês, viu? Mas ele mandou um abraço para vocês, viu? E Amém. muito obrigado mesmo. Foi um prazer mesmo estar com Eu vocês. quero que ele conte um testemunho muito Sim. forte da parte dele aqui. Eu quero que ele Sim, conte. sim. Deus nos Tá. dará essa oportunidade, né? Pessoal, esse foi o nosso episódio 32 do nosso Foxcast. Compartilhe, tá? Vai lá no YouTube, compartilhe, mande para alguém, porque certamente vai abençoar alguém. Amém. E inspirar muitas pessoas a crescerem com esse bate-papo nosso aqui. Queremos agradecer novamente a Visão Transporte, a MC Transporte, a Marcos Construtora Empreendimento em Marabá, Aranet Telecom, Íntimos Cosméticos, Dr. Jairo Rocha, a Hiperfarma, a Renovar Recapagem, a Lanchonete Votuca, Paulinho Motos e Império Tratores. Até o próximo Foxcast. Que Deus nos abençoe. Amém.